Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um que eu não falei do jogo, ou sobre o jogo, do jogo entre Fluminense e Santos. Esse daqui, para quem não sabe, é uma parte do meu vídeo de pós-jogo, né? Que eu não consigo fazer porque o pós-jogo já é intenso, já é grande. E aí eu falo normalmente dos jogadores, mais especificamente alguns deles, justamente para efeito de comparação para os futuros vídeos. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, para quem não sabe, eu pego normalmente um ou dois jogadores a cada tópico. E às vezes eu pego também o técnico do clube, porque é muito interessante falar sobre isso. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Vamos falar primeiro sobre o Fábio. Fábio no gol. Realmente, o Fábio é um cara necessário. Realmente é o cara que hoje, se a gente não precisa temer, é o questões do gol. Diversas vezes, o Fábio é um jogador bem tranquilo. E até mesmo diversas vezes do jogo contra o Santos, foi importante a gente ver mais uma faceta. Que foi a faceta do Fábio mais tranquilo. Diversas vezes o torcedor, ai nossa, tocou na bola o Fábio, ai não sei o que, não sei o que. Ele lá tranquilão. Sabe? Pro estilo de jogo que é pensado pelo Diniz, que é um jogo que você vai sofrer bastante pressão e você precisa ter um goleiro que realmente possa conduzir melhor essa bola, o Fábio é um cara excepcional. Porque ele traz justamente tudo que o Fluminense quer, que é a tranquilidade. Dito isso, é por isso que o Fábio hoje é o cara que é indispensável no Fluminense. E também titular absoluto. Aí a gente vai falar sobre dois, né? Você sabe, né? Às vezes quando o jogador não aparece, ele aparece muito nisso tudo. E cada vez está aparecendo nos noticiários, que é justamente sobre a questão do Alexander. Mas também vamos falar sobre o Martinelli. Martinelli que não jogou bem, até tentou fazer algumas coisas, mas não jogou bem. Não teve uma participação legal, errou diversos passes, errou diversas ações de ataque que acabou realmente gerando problemas no Fluminense. Mesmo que o Fluminense não tenha sofrido nenhum problema contra o Santos. Mas é interessante a gente ver que há uma diferença enorme. Claro que o Martinelli é um pouquinho mais técnico, mas se você for ver, o Martinelli ele brilha muito mais no lugar do André do que realmente ele sendo ali no segundo volante. O pensamento do Diniz dele ser segundo volante é porque ele realmente tem um domínio de bola legal, mas só que ele tem um domínio de bola legal quando ele tá nos três volantes. Ele tá como terceiro jogador de defesa ali. Não como terceiro zagueiro, mas terceiro jogador de defesa. No meio de campo ali, com os dois zagueiros, mais esse volantão aí. Então, hoje, eu não acho que Martinelli dispute com Alexander. E sim, dispute com o André essa vaga. E possivelmente o André saindo do Fluminense, o Martinelli tome o lugar dele. Porque é claro que ele vai sair. Porque não sabe, porque eu falo que é claro que o André vai sair, é porque a Galápagos falou. A Galápagos deu todo ali questãozinho. E aí realmente a gente pode notar sobre uma coisa que aconteceu logo no primeiro tempo, que foi justamente a escalação do Fluminense. A escalação do Fluminense que tinha o Léo Fernandes de um lado, você tinha ali o John Arias do outro, e você tinha como atacantes o Ione Gonzalez e o Germancano. Foi assim que o Fluminense teve. Foi assim que o Fluminense começou esse jogo. Só que particularmente eu não gosto muito disso, tá? Eu não gostei dessa escalação, eu achei ela horrorosa.
Novamente, eu não entendo o que o Diniz quer com o Léo Fernandes. Porque o Léo Fernandes realmente ele não joga no meio. Ele toda hora ele vai pra lateral, vai pra ponta. Mas depois eu quero falar sobre ele. Eu quero falar sobre justamente aquele que faltou. Um cara meio campista que amava o time. Esse cara é chamado de Ganso e Danielzinho. Ganso que teve a sua participação e tudo mais. Ele não realmente foi o cara que moveu o time para vitória. E sim foi o John Arias. Quando o John Arias, adivinha, começou a poder a ser atacante. Quando o John Arias é colocado como meia, ele piora completamente a situação. E hoje, ele precisa disso. O John Arias ele precisa de tempo, ele precisa para pensar, ele precisa realmente de ajuda para realmente conseguir fazer as jogadas brilhantes dele. Mas a questão maior é justamente que o time precisa muito de um cara que arme esse jogo. E hoje em dia a gente cada vez mais vê que os armadores do time são importantes. Estão no meta do futebol hoje. Porque não sabe o que é meta, é justamente aquilo que tá certo. É aquilo que no momento tá condizente com a realidade. E hoje a realidade é: time sem armador é um time fraco. Você vê, por exemplo, a questão dos dois times que disputaram o UEFA Champions League, né? A final. Você tinha de um lado o Kevin De Bruyne, cara, um armador. Então hoje em dia é necessário ter um armador. E os dois armadores do time são Ganso e Danielzinho. Espero que o Fluminense não faça mais isso. De tirar os dois. Antes de continuar falando mais sobre outros jogadores, se inscreve no canal, faça o trilho pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. Lele e John Kennedy. É interessante, né, que os dois não participaram. Mas aqui eu coloquei muito mais de um questionamento. O que vocês vão fazer com esses dois? Visto que o Ione Gonzalez, na cabeça do Diniz, ele é um segundo atacante, podendo até ser um centroavante. E no lado ali do Cano não tem ninguém perto do Cano. O que você vai fazer com o Lele e John Kennedy? Qual que é o trabalho? O que o Lele vai trazer de interessante e o John Kennedy também? Sabe, essas ausências que aconteceram dentro de campo, ainda mais com poucas substituições que o Diniz fez, só realmente colocou um pontinho na nossa orelha. Que é, o que você vai fazer com esses dois jogadores? Qual que é o pensamento sobre esses dois jogadores? Você vai realmente performar eles de uma outra forma? O Lele vai passar de ser um atacante lateral? O John Kennedy vai passar a ser o segundo atacante diferenciado? Como é que vai ser isso? Eu acho que tem muitas dúvidas ainda sobre o elenco do Fluminense. Isso é muito ruim, ainda mais pra já estar no dia 7. Cara, a gente já tá no dia. A gente tá indo no mês 7. Esse vídeo que vai sair no mês 8 e a gente não sabe justamente como que vai ser cada jogador. Isso é preocupante. David Braz e Felipe Melo. É importante falar sobre isso. Felipe Melo que não teve presente. Mas e aí? Ele joga ou não joga? Ele vai ter participação ou não vai ter participação nenhuma? E o David Braz? Vai ser o cara que sempre vai ser colocado ali como primeiro jogador da reserva ou não? Sabe, cada vez mais a gente tem que se perguntar sobre isso tudo. Sobre o que o Diniz pensa sobre esses jogadores da defesa. Sobre o esquema de montagem de elenco. E se eu tô falando sobre ele, vamos falar sobre ele também. E o Diniz? Como é que ele tá pensando o time do Fluminense hoje? Como é que ele tá pensando, como é que ele tá fazendo esse time jogar? E outra, Diniz, não adianta vencer só em casa e perder fora não, cara. O time do Fluminense hoje tá péssimo. Hoje tá um dos piores fora de casa. E a gente precisa melhorar isso pra ontem. Pra ganhar uma Libertadores, tem que ganhar fora de casa.
Mesmo que fora de casa seja dentro do Maracanã. Contra o Flamengo. Aliás, coisa importante, só para finalizar aqui, eu tenho uma polêmica, mas que eu quero soltar depois, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.